Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Continuaremos a ministração que iniciamos no domingo passado. Isaías capítulo 6 e depois o 61. E o 6, começaremos a partir do versículo 8, que diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Vamos orar ao Senhor neste momento. Muito obrigada, Senhor, pela porção da Tua palavra, pelo que o Senhor tem feito e fará. Deus, abre-nos, Senhor, a porta do entendimento da Tua palavra, da Tua revelação individual, segundo cada necessidade aqui, com pessoas, com famílias, mas principalmente com a igreja, com o corpo de Cristo. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade, dependemos do Senhor, e que toda a mente seja cativa apenas, Senhor, ligada apenas, Senhor, ao trono da Tua graça, de onde virá e de quem poderá fazer alguma coisa por nós, ao trono da Tua majestade, onde o Senhor está assentado, no alto e no sublime trono, Senhor. Dependemos, Senhor, da semente santa. Dependemos, Senhor, da semente santa, Senhor. Da semente santa que está no nosso coração. Em nome de Jesus. É a Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Em outra versão diz carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos que serão os vossos lavradores,
e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos glorieis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, ou seja, a justiça. Odeio o que for roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles, e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Glória a Deus, que palavra poderosa. Que palavra poderosa. Nós iniciamos aqui em Isaías, falando sobre a experiência de Isaías. A conversão de Isaías. A experiência que ele teve ali com Deus. Quando ele expressou a sua limitação, o seu pecado, como o Senhor providenciou a sua cura e a sua libertação. E como depois o Senhor perguntou quem iria ser enviado para cumprir o propósito do reino, e Isaías se tranquiliza. E nós vemos aqui que Isaías teria um desafio muito grande, porque a experiência foi vivida por ele, de sair e se separar daquele povo corrompido, mas o povo continuava na corrupção, no nível de corrupção. E Deus ali chama Isaías para fazer Isaías agora retornar, e agora se posicionar como um profeta do Senhor, para anunciar o juízo de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus, para que aquela nação fosse curada, para que aquela nação fosse sarada, para que aquela nação fosse convertida verdadeiramente nos seus corações. Porque apesar de ser chamado povo de Deus, aquela nação não se posicionava como povo de Deus. Aquele povo não tinha um testemunho digno de ser referência como povo de Deus. E Deus chama Isaías e fala um pouco sobre aquele povo que ouvia verdadeiramente, mas não entendia, aquele povo que via verdadeiramente, mas não percebia, não discernia a sua real condição diante do Senhor. Porque às vezes nós, como seres humanos, nos achamos, que estamos posicionados diante do Senhor, da forma que o Senhor quer, e quando estamos em contato com a palavra, com os princípios do Senhor, nós vemos que não é somente aquilo, mas existem muitas outras coisas que Deus ainda precisa fazer em nossas vidas. E às vezes estamos exatamente assim, ouvindo, mas não entendendo, vendo, mas não percebendo, não discernindo o que verdadeiramente tem que ser feito ainda em nossas vidas, na nossa casa, na nossa geração, no nosso ministério. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado.
Isso aqui é o trabalhar do inimigo. Não é assim que temos visto nos dias de hoje? Não é assim que temos visto nos últimos tempos? As pessoas não entendem o amor de Deus, os propósitos de Deus. Muitas das vezes a própria igreja não está entendendo o tempo que a igreja está vivendo. E nós, como igreja de Cristo, precisamos estar discernindo. Não podemos estar pesados nos nossos ouvidos, pesados nos nossos corações, pesados com os nossos olhos fechados. O Senhor deseja que nossos ouvidos, olhos e coração estejam abertos para entender, discernir, caminhar conforme os princípios para cumprir os propósitos da igreja na face da terra. E nós vimos aqui que o Senhor permite, muitas das vezes permitiu com Israel, e tem permitido na igreja do Senhor, porque o Senhor, Ele trata com a sua igreja. E Ele mesmo diz que Ele está preparando a sua igreja para Ele mesmo apresentá-la a si mesmo, sem mancha, sem mácula, sem ruga, de forma perfeita para Ele. Não é para si mesma, é para Ele. A noiva é dele, a igreja é dele. É Ele que trata, é Ele que aresta, é Ele que limpa, é Ele que faz todas as coisas. E Ele está fazendo isso com a sua igreja. Mas para limpar, para adornar, para curar, para libertar, existe um processo. E nós, como igreja, precisamos entender isso e nos deixarmos ser curados. Como igreja, precisamos nos deixar ser tratados, limpos, santificados. Santificados como igreja de Cristo. Para que sejamos apresentadas a Ele, que é o noivo, apresentada com igreja única na face da terra, apresentada ao Senhor, que é o noivo. Como agradável, não somente à vista, mas principalmente ao coração. E coração fala de intenção, de propósitos, de decisão e de conduta, de testemunho. Coração, ele é revelado pelas nossas atitudes. O nosso coração, ele se faz conhecer pelas nossas atitudes. E o Senhor afaste dela os homens e as mulheres na unidade, né? E no meio dela seja grande o desamparo. É uma forma de Deus também manifestar a insatisfação de como a igreja dele pode estar. É supostamente, não é? Ao ver da igreja como se a tivesse desamparado. Mas a Bíblia diz que existe apenas uma coisa que nos separa de Deus, que é o pecado. É o pecado. O Senhor, ele não desampara aquele que confia nele. Todas as vezes que nós achamos que podemos confiar na nossa própria força, inteligência, sabedoria humana, estratégias, o Senhor nos fará sentir desamparados. Porque nós precisamos entender que a igreja precisa estar ligada ao seu noivo, a Jesus, dependendo dele em todas as coisas. Porque ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E se o nosso fruto precisa permanecer, se nós desejamos que os frutos permaneçam, precisamos ser gerados por Ele. Porque sem mim, disse o Senhor, e diz o Senhor na sua palavra, nada, diga nada, nada podeis fazer. Então tudo é pelo Senhor. Porque verdadeiramente, queridos, se você depender hoje de muitos aqui poderiam estar 100%, muitos não estariam, mas todos estão aqui porque foram trazidos na
Porque se dependesse de você, você poderia não estar aqui. Mas você confiou no Senhor, você confiou na palavra do Senhor. Você sabe que quando nós estamos reunidos como igreja, quando nós chegamos à presença do Senhor como igreja, a nossa vida ela é renovada, o nosso espírito ele é renovado, o Senhor libera a alegria no nosso coração, o Senhor nos dá outra direção, e quando nós estamos à presença do Senhor, a Bíblia diz que até a tristeza ela salta de alegria. A santidade do Senhor é liberada sobre nós, é liberada sobre nós, e nós recebemos essa palavra, nós recebemos essa semente que ela é santa. Não é uma semente que durante a semana podemos estar recebendo através da internet, através de tantas falas, de tantas vozes, mas quando a igreja se reúne numa convocação santa, ela recebe também uma semente que é santa. Glória a Deus. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada. E como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desmolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Eu quero louvar o Senhor pela sua vida, sabe por quê, queridos? Porque a santa semente tem permanecido em você, amém? A santa semente, ela tem feito você ficar firme. Aleluia! E ainda que muitos ou alguns estejam desistindo, todo aquele que guardar essa santa palavra, todo aquele que guardar essa santa semente, permanecerá firme, porque assim diz a palavra do Senhor. E é interessante porque a Bíblia, e em especial no livro de Isaías, ele faz referência ao carvalho. E é muito interessante e fala também sobre a azinheira. E nós vamos pesquisar um pouco sobre essas árvores. Que no versículo 13 diz assim: porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a azinheira, depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. E a azinheira é uma árvore capaz de suportar e sobreviver a condições extremas de seca. A azinheira e o carvalho são árvores tremendas, são árvores na sua essência de uma estrutura muito forte. E a azinheira, ela é capaz de suportar e sobreviver a condições extremas de seca. Ela é resistente, de grande longevidade. As suas folhas permanecem sempre verdes. Que coisa linda! Eu quero que você comece a se ver com esse nível de estrutura. Porque assim diz a palavra do Senhor, que você é semelhante à azinheira. As suas folhas sempre verdes. Os seus frutos são comestíveis por seres humanos e pelo gado. Sua madeira ela é dura, mas não apodrece. Aleluia! Ela é utilizada para fazer ferramentas, né? Quero será ferramentas duras, fortes, usada também no arado. Ela é difícil de ser trabalhada, mas é possível. Eu quero te dizer que mesmo em momentos difíceis, que possamos estar nos sentindo duros por conta das batalhas da vida, eu quero te dizer que o carpinteiro de Nazaré, Jesus de Nazaré, ele estará sim apagando as nossas tarefas, ele estará sim trabalhando em nossas vidas, porque assim como a azinheira, ela pode ser dura,
mas ela é possível de ser trabalhada, tanto que são feitas ferramentas duras, ferramentas pesadas, ferramentas potentes. Sua casca é usada para atingir fogo. Ela é resistente a incêndios, se desenvolve extraordinariamente onde tem luz, e seu fruto chama-se colotas, né? Então, uns dizem, né, os especialistas dizem que quando existe uma tempestade, quando existe algum fenômeno da natureza muito forte, quando existe incêndio naquela região, eles vão estudar na azinheira, porque ela diz muito sobre o que aconteceu naquele lugar. Olha que coisa tremenda. Olha as marcas que ficam na azinheira, mas ela permanece. Tudo é destruído, mas a azinheira permanece. Eu quero te dizer, na manhã deste dia, que tudo pode acontecer, mas o Senhor tem feito, tem te colocado como uma azinheira, independente das tempestades, independente dos incêndios que possam acontecer nas intempéries da sua vida. O Senhor tem te chamado nessa manhã como a azinheira do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra. O Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Um carvalho. O carvalho é uma árvore de grande longevidade também. Ele chega a viver 1000 anos. Aleluia. Glória a Deus. Sua madeira é dura, mas ao mesmo tempo é maleável. É muito parecida, é muito apreciada na carpintaria. Seu fruto também se chama as colotas. Sua madeira é utilizada para fazer móveis. O carvalho também, eles são resistentes a tempestades. E quanto mais intempéries climáticas, furacões, seca, tempestade, vendaval, mais ficam fortalecidos. Quanto mais intempéries que passam nos carvalhos, as suas raízes, elas são mais aprofundadas. Glória a Deus. Eu quero te dizer, na manhã deste dia, que o Senhor, no livro de Isaías, vê o povo dele, vê você, igreja, aqui no capítulo 6 e também lá no capítulo 61, com o carvalho. Ele está te dizendo: olha, você é um carvalho, mas é um carvalho diferente, é um carvalho de justiça, é um carvalho justificado pelo sangue de Jesus, é um carvalho que vai permanecer, que haverá tempestades, haverá seca, haverá furacões, haja o que houver, as suas raízes, elas não serão expostas de forma que possam cair, mas elas serão cada vez mais aprofundadas no Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa palavra é a palavra do Senhor para você. Para você entender que tudo que o Senhor tinha que providenciar, Ele já providenciou. Para você permanecer até o fim, para você não desistir, para você não olhar para o lado. O Senhor já liberou palavras de verdade sobre a sua vida, sobre a minha vida. O Senhor já liberou. Agora, o que é que você precisa saber? Você precisa ler a Santa Semente. Você precisa ter a intimidade com a Santa Semente. Você precisa crer, receber a Santa Semente para permanecer firme. Porque o Senhor, Ele te chama de carvalho de justiça, para que os outros vejam e reconheçam que, apesar de tudo que você passa, você permanece firme. Aleluia. Você permanece firme, porque você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. E a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é a verdade.
verdade, mas a palavra de Deus não é recebida como verdade para todos. A palavra de Deus, ela é verdade para quem crê. É para quem crê. É para quem crê. É para quem vive. É para quem coloca em prática. É para quem coloca em prática. Então elas ficam cada vez mais fortalecidas diante das intempéries. Suas raízes são aprofundadas a cada tempestade. Meu Deus, que coisa tremenda! As raízes do carvalho são aprofundadas, fortalecidas a cada tempestade. E eu quero perguntar para você, igreja, como a sua fé será crescida, aprofundada, se você não passar pelas intempéries da vida. Se você não reconheceu que a Bíblia diz que o sol e a chuva descem sobre justos e injustos. Porque existem pessoas que passam pelas mesmas coisas que você, mas elas não permanecem firmes. Elas ficam desesperadas, elas ficam angustiadas, elas desistem da vida, elas desistem da família, elas desistem de casamento, elas desistem de filhos, desistem de trabalho, desistem de tudo. Porque elas não têm a semente santa. Elas desistem de tudo. Mas você é chamado pelo Senhor como carvalho de justiça. E as suas raízes, assim diz a palavra, é carvalho de justiça. A cada tempestade a sua fé está sendo acrescentada. A sua experiência está sendo aprimorada. Você estará cada vez mais sendo trabalhado pelo Senhor para ser referência. E como não permitir que o Senhor te sustente nessa tempestade, nesse desafio? E como? E aí lembramos sobre Jesus mandando a gente olhar para a natureza e contemplar e deixarmos ser ministrados pelas obras das suas mãos que estão na natureza. E ele fala sobre suprimentos de necessidade de aves, das plantas do campo. Que dirá vós? Que dirá vós, igreja? Que dirá vós, homens e mulheres de Deus, carvalho de justiça do Senhor? Glória a Deus. As suas raízes se aprofundam a cada tempestade e seu tronco se revigora. Meu Deus, que coisa tremenda! O tronco do carvalho se revigora, se torna mais vivo, mais forte. Glória a Deus. E é quase nula a possibilidade de ser extraído do solo. É quase impossível tirar um carvalho do solo. Meu Deus, que coisa tremenda, de tão grande, de tão forte, de tão profundas que são as suas raízes e o seu tronco. Os especialistas estudam também, através dele, os níveis de tempestade que aconteceram naquele local. A sua casca tem uso medicinal, é usada também para construção civil, para móveis. Ela é dura, ela é pesada, ela é usada para fazer portas, vigas, tábuas, e tem um alto valor pelo nível da sua resistência. Eu quero te dizer que você é uma pessoa resistente. Amém? Você é uma pessoa perseverante. Você é uma pessoa indesistível no Senhor.
indesistível no Senhor. Que coisa linda! Glória a Deus! E todos aqui que já passaram por alguma experiência de comprar uma porta, uma janela, uma mesa, e ver a qualidade, a gente vê o preço de algum móvel feito de carvalho, como ela é cara, como ela é valiosa. É uma madeira clara, valiosa, resistente, colocados em lugares estratégicos de uma casa, porque sabe que não vai desabar, que vai ser resistente a cupim. Meu Deus, é muito tremendo. Eu espero que você esteja entendendo, igreja, o que o Senhor está te dizendo hoje, o que Ele está falando, deixando na sua palavra sobre a sua vida. Glória a Deus. E aí nós vimos diante daquela experiência de Isaías, e como cada um de nós precisamos ter essa experiência de avivamento, de conversão, de cura, de libertação a cada dia em nossas vidas. E quando Isaías se predispõe a ir fazer o que Deus desejava que ele fizesse, e já no capítulo 61, para o homem que ainda nem sabia como, nem o teor da sua mensagem ele levaria. E aí no capítulo 61, ele já tem uma caminhada de experiência com Deus. E ele se levanta, abre a sua boca e profetiza a mesma palavra que centenas de anos depois, Yeshua, Jesus, o Messias, Jesus de Nazaré, também abrirá a sua boca. Isaías aqui fala profetizando, entendendo o seu ministério, mas profeticamente falando sobre o ministério de Jesus. E ele diz: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele fala, ele reconhece sobre ainda o Espírito Santo ungindo sobre, estando sobre e ungindo, separando, delegando, legitimando, porque o Espírito Santo ainda não estava na terra. Enquanto pessoa, ele se manifestava, ele vinha, cumpria e voltava para o céu. Até o dia em que em Pentecostes a Bíblia diz que o Espírito Santo passou a habitar na terra e a se manifestar através da igreja de Cristo Jesus. E fala não somente sobre essa unção, sobre essa separação, legitimação, separado de forma santa para cumprir um propósito. E o propósito era pregar boas novas aos mansos, enviar, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, é consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que sejam chamados, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E aí nós vemos, queridos, Deus aqui falando por características de pessoas, mas que todos precisam do Senhor. Todos precisam do Senhor. Podem ser mansos, aquele que é calmo, não é? Os mansos, eles são de fácil temperamento. Ele é calmo, mas ele precisa do Senhor. Aquele que é contrito de coração é aquele que facilmente se arrepende, mas ele precisa do Senhor. Aqueles que são cativos, ou seja, que são aprisionados, são privados
da sua liberdade, da possibilidade de transitar livremente. O que as constituições das nações da terra garantem, o nosso, né? Exceto algumas nações que são privadas de livre, né? de trânsito livre. Existem nações que por seus governos não permitem que seus cidadãos transitem livremente dentro da sua própria nação, ou mesmo saindo e entrando de nações. Mas a grande maioria das nações garantem isso a todo cidadão, de trânsito livre. Mas o cativo é aquele que está privado de liberdade. É diferente daquele que está preso. O que está preso, ele está ligado. Ele pode estar transitando normalmente, mas ele pode estar preso na possibilidade de realizar alguma coisa. Ele pode estar preso, ele pode estar cativo da possibilidade de falar alguma coisa. Ele pode estar preso também, cativo na impossibilidade de estar com uma pessoa que eles gostariam de estar. O Senhor está aqui dizendo que quando eu e você aceitamos a Jesus, nós já fomos pelo Espírito Santo ungidos, separados para apregoar a todas as pessoas. Todo cidadão, todo ser humano precisa do Senhor, precisa ser restaurado, precisa ser curado, precisa de salvação em Cristo Jesus. Precisam que sejam restaurados os seus corações. Precisam ser consolados. Os tristes precisam ser consolados. E a Bíblia diz que feliz é aquele que tem condição de chorar. Existem pessoas que estão tristes, irmãos, mas não conseguem chorar. Que já choraram tanto que não existem mais lágrimas, a sua alma apenas geme. Existem pessoas que estão num nível de cativeiro tão grande que não conseguem mais chorar. E as suas almas já estão secas, desesperançosas. E que muitos deles já clamam pela morte. Diga misericórdia. Por isso Jesus diz: feliz é aquele que chora, porque ele será consolado. Será consolado. E o Senhor te levanta para consolar. Mesmo que você chore, o Senhor te chama para consolar. Mesmo que você esteja triste em algum nível, mas o Senhor te chama para dar esperança. Porque você tem a esperança que é Jesus. Você tem a quem te limpe as lágrimas do seu rosto e que sare as suas feridas, as feridas da sua alma, que é Jesus. Mas quem não tem, a quem irá? A quem irá? Para que as suas feridas e as suas dores sejam profundamente saradas e curadas. O Senhor te ungiu para ordenar acerca dos tristes de Sião, para dar ordem àqueles que mesmo crendo no Senhor são tristes, que se lhe dê glória em vez de cinza. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo até para o luto. Existe um tempo para a tristeza. Existe um tempo para todas as coisas que diz a palavra do Senhor. Para que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E é por isso que não entendem. Porque você não desiste. Porque você é azinheira e carvalho do Senhor. Não desiste. Porque você se veste com as vestes que o Senhor te dá. Vestes de alegria
pode te dar, mas somente aquele que teve as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Então são vestes de alegria, de louvor. Para quê? A fim de que eles se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Para que o Senhor seja glorificado. Para que o inimigo não entenda. Para aquele que te vê passando para ir para a igreja, em pleno sol, que poderia estar na praia, e não tem problema nenhum estar na praia. Mas você dedica as primeiras horas da sua vida, no domingo, para estar celebrando ao Senhor, cultuando ao Senhor, recebendo do Senhor, para que aqueles que quando veem você passar com a Bíblia debaixo do braço, eles possam glorificar o nome do Senhor. E possam dizer: ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus, uma adolescente de Deus, uma criança de Deus. Ali vai. Este é apenas um sinal de que verdadeiramente pode ser homem ou mulher de Deus. As atitudes revelarão. Amém? E é verdade. Para que Ele seja glorificado. E o Senhor também te ungiu para edificar. Edificar o que, pastora? Os lugares antigamente assolados. E restaurar os lugares anteriormente destruídos. E renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Queridos, eu quero te dizer que você veio de uma geração em que o inimigo trabalhou. Suas gerações passadas, o inimigo veio trabalhando os princípios. O inimigo trabalhou na sua geração. E às vezes é necessário que toda uma geração esteja posicionada em santidade para que a outra geração seja levantada completamente santa. E foi para isso que o Senhor te levantou. A sua geração, ela precisa ser santa. Ela precisa ser diferente. Ela precisa ser modelo. Ela precisa andar nessa unção aqui. Nessa unção, entendendo, fazendo, realizando. O que Deus ungiu para romper a caminhada, não é? E o legado de iniquidade que antes foi plantada, foi vivida. Então, é para restaurar aqueles. É para restaurar os lugares antigamente que foram assolados. E é por isso que você hoje ainda paga o preço. E o Senhor te ungiu é para isso mesmo. E o Senhor está com você é para isso mesmo. Cavalo de justiça. A zingueira do Senhor é para isso mesmo. É para renovar. É para dar esperança no território onde não existia. É para as pessoas olharem para você e se inspirarem. É para as pessoas olharem para você quando você passar e te chamar e você dizer: eu não faço mais parte dessa geração. Eu não sinto mais nessa roda. O Senhor já me tirou dessa roda. O Senhor já me chamou de cavalo de justiça. O Senhor agora, Ele nos levanta, Ele te levanta para edificar os lugares que estavam assolados, restaurar os que estavam destruídos, renovar as cidades que estavam assoladas, que foram destruídas de geração em geração. Esse é o seu papel, cavalo de justiça. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor te chamará. Quando nós correspondemos à unção do Senhor, nesse propósito para o qual Ele nos levantou e nos ungiu, seremos chamados de sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministro do nosso Deus, comereis da riqueza dos gentios da sua glória, vos gloriareis.
E haverá, no lugar da tua vergonha, no lugar da minha vergonha, no lugar de uma caminhada de outrora de vergonha, o Senhor está aqui dizendo que haverá uma dupla honra. Quando nós cumprimos o propósito do Senhor, quando nós recebemos a unção do Senhor e correspondemos à unção para o qual Ele nos levantou, então o sacerdócio, ele é evidenciado. Ele é evidenciado, ou seja, nós cumprimos a missão. O sacerdócio é aquele que cumpre a missão. Não é porque muitas vezes o sacerdócio não é porque você sabe, nem porque você quer, é porque você foi chamado. Isso é o sacerdócio. É porque você foi chamado, você foi comissionado, você tem uma função, você tem uma missão para cumprir. E em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, assim diz a palavra do Senhor, amo o juízo. Deus, Ele ama o que é justo. Ele ama a justiça. Ele ama a justiça e Ele é fiel. Não pense que o que acontece na sua vida, o que fazem contra você, está alheio à vista do Senhor. Porque Ele mesmo diz sobre Ele é justiça. Agora você precisa entender e declarar: o Senhor é a minha justiça. Isso precisa estar no teu coração. Quando você for afrontar, quando você, sem motivo algum, assim diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, sem motivo algum, vos perseguirdes e humilhardes e disserem qualquer mal, qualquer afronta contra vós, e isso for de forma injusta, só porque você é crente, só porque você serve ao Senhor, só porque domingo de manhã você está na casa do Senhor, só porque você separa o seu tempo para falar de Jesus para as pessoas, só porque você se veste decentemente, só porque você faz o que a maioria das pessoas não faz, o Senhor se manifestará como a tua justiça. Só porque aquilo que antes você fazia, você não faz mais. O Senhor é a tua justiça. Amém? Glória a Deus. Ele ama o juízo. Ele diz: o Senhor ama o juízo. Ele é justiça. Então só diga isso para Deus: Senhor, o Senhor está vendo. Diga a Deus: Senhor, o Senhor está vendo. Diga a Ele: Senhor, o Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha justiça. Aleluia. Glória a Deus. Odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem o conhecerão como descendência bendita do Senhor. Esse aqui é o decreto de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua descendência. Ensine a sua descendência a justiça, o caminho e os princípios do Senhor. Queridos, as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Então, cuidado com as suas atitudes. Ensine pelo seu testemunho, porque são descendências do Senhor.
Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no Senhor, porque me vestiu de roupas de salvação. A Bíblia diz: alegrai-vos. Alegrai-vos. O Senhor disse que se nós obedecermos a Ele, formos fiéis a Ele, nós comeremos do melhor dessa terra. Nós usufruiremos do melhor dessa terra. E nos alegraremos no Senhor, porque assim o Senhor nos deu. Amém? Mas a palavra do Senhor também diz: alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. E aqui, é isso aqui que Isaías está dizendo: regozijar-me-ei muito, me alegrarei muito no Senhor. E quando houver coisas acontecendo na sua vida, você vai lembrar disso. Eu me alegro no Senhor. Eu vou me alegrar muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Se alegra na salvação de Jesus. Se alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida, porque você já creu em Jesus como seu único e suficiente. Ele é o único, Ele é suficiente. Não precisa de mais ninguém. Não precisa da mãe, não precisa do irmão. Ele é o único e verdadeiro, seu único e verdadeiro Senhor, dono e Salvador da sua vida. Então você já recebeu, o seu nome estará escrito no livro da vida, no livro da vida. E cobriu-me com o manto de justiça, Senhor, tua justiça, amém? Como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Que coisa linda! Que lindo é um crente quando ele, apesar das batalhas da vida, se veste, toma as vestes, se lembra da palavra de Deus. O que é se vestir? É se revestir da palavra do Senhor. E lá na Bíblia é dizer: eu sou assim. Mas o que é que o meu Deus, o que é que Deus da minha vida, o meu Senhor, diz aqui na sua palavra, quando eu estiver assim, como é que eu devo me portar? E você pega as suas vestes. Ou seja, algo que não está aparentemente na sua vida, mas você toma posse. Você se reveste. Você passa a viver naquele tempo por fé e não por vista, se alegrando do Senhor, lembrando das promessas do Senhor, lembrando da palavra do Senhor, salmodiando ao Senhor. Pegue a Bíblia, pegue os salmos e comece a salmodiar ao Senhor quando você estiver triste, angustiado, seja lá o que for. Quando as palavras fugirem dos seus lábios, abra a Bíblia e salmodia ao Senhor, fale em voz alta. Glória a Deus. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim diz o Senhor, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém? A semente que é lançada no jardim é a lua. A árvore cresce, dá flores, as flores nascem. Da mesma forma, assim diz a palavra do Senhor, Ele mesmo fará brotar a justiça. Ah, Senhor, mas eu não estou vendo, aguarde. A justiça dele, não é sua. Ah, mas está demorando, o tempo é dele, não é teu. Deus, Ele é justo. E Ele diz que vai fazer. Então espere Ele. Porque Ele é o Senhor. E não você. E não eu. A justiça é do Senhor. E é da forma que Ele tem. Amém? E o louvor brotará. Não somente a justiça do Senhor, mas brotará também o louvor da tua boca. Quando Ele quiser. Da forma que Ele quiser. Com o propósito que Ele quiser. Amém? E Deus em Cristo te abençoe.